Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia. Graças te damos, Senhor, por mais um momento onde estaremos aqui fazendo a aula. Prepara nossa mente, nosso coração, dá-nos entendimento, Senhor, para que possamos compreender e entender mais sobre a Tua palavra e como gerir, Senhor, as nossas emoções, e esteja também com a nossa professora, abençoando ela, instruindo, que ela possa, ó Pai, passar as orientações conforme a Tua palavra para cada um de nós. Ser com cada aluno, e esteja abençoando a cada um, segundo a Tua santa e excelsa vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, nós estamos aqui já na terceira aula, né? Do Saúde Emocional, do 2. Deixa eu arrumar aqui meus equipamentos. E eu vou fazer uma pergunta, o Fábio está acompanhando também no Saúde Emocional 1? Tá compreendendo bem as aulas lá, Fábio? Hoje já finalizei já o primeiro semestre. Olha, que benção. Muito bem. E gostou? Muito bom, excelente. Então, tá bom. Então, agora fica mais fácil para você dar o prosseguimento, né? Eu acho que assim fica melhor. Agora você já está no nosso ritmo. Muito bem. Então, tá. Então, hoje nós vamos aprender a influência das emoções não tratadas, né? Lembra que eu falei que nós vamos aprender as influências das emoções não tratadas em nós mesmos, nos nossos familiares, na nossa igreja, no nosso convívio social, no trabalho. Isso aí vai influenciar, tá? Por quê? Porque a gente olha para a Bíblia e nós vemos muitos personagens bíblicos que eles foram derrotados por causa do emocional, né? A gente vê que eu estava analisando vários personagens hoje, enquanto eu meditava nessa aula, aí eu olhando para a vida de Saul, eu olhando para a vida de Caim, olhando para até a vida de Jacó, de Esaú, né? Eles movidos por emoções não trabalhadas, não geridas, né, e sem ouvir Deus, porque uma coisa que a gente tem que entender é que essas coisas têm que andar juntos, né, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, uma interfere na outra. Então, a maneira com que eles levaram a vida deles, eles foram derrotados em muitas áreas da vida por causa disso daí. Isso aí influenciou as gerações, influenciou muita coisa. Então, por isso, nós precisamos de estar sempre de olho nisso, né? Então, hoje, eu coloquei aqui uma frase que eu já vi várias vezes pessoas falando, eu até dei um estudo para as mulheres aqui na igreja, usando esses 3 pontos aqui, que a depressão é um excesso de passado. Se você ficar olhando até para o que foi bom no passado, você pode ter uma crise uma crise de depressão, que começar a pensar, puxa, foi tão bom naquela época, e agora, você começa a comparar o que você está vivendo agora com o que era antes, até das coisas boas, pode deixar você depressivo, para baixo, saudoso, melancólico, essas coisas, enfim. E coisas ruins, então, nem se fala. Se você for olhar a sua vida, começar a pensar, né, no que você já passou, nas coisas que você já sofreu, e você esquece das coisas boas também que você está vivendo no presente, e você começa a entrar num processo de depressão. Então, muito passado, não que nós não devemos olhar para o passado é a nossa história. Se você olhar para o passado, para corrigir
para a gente olhar para o passado, para corrigir os nossos erros, né? Para endireitar as nossas veredas, olhar, puxa, isso eu fiz e não foi bom para mim, e agora eu vou mudar a minha atitude, vou mudar a minha direção. Coisas que eu fazia, eu não faço mais, mas olhar para se lamentar e entristecer pode fazer a pessoa entrar num processo de depressão. Então, depressão é excesso de passado. Tem pessoas que não conseguem arredar o pé do passado. Então, essas pessoas, elas têm uma forte tendência à depressão. São pessoas que olha tanto para o passado triste e tem aquela autopiedade, eu já sofri muito, né? Eu já passei necessidade, eu já fui muito pobre, outras pessoas teve, né? A gente entende, teve uma vida sofrida, traumas no passado, mas o convite de Deus, né, nas escrituras, de Cristo é para que a gente, quando a gente está em Cristo, a gente é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E eu vejo que Cristo, ele veio com novidade de vida, coisas novas. Então, quando você se aproxima, melhora o seu relacionamento com Cristo, tudo vai se renovando. Eu vejo uma renovação da nossa mente, igual diz em Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos deixar Cristo renovando a nossa mente com a palavra de Deus, tirando de lá aquilo que não está bom, tratando as nossas emoções, limpando, como você faz uma faxina na casa, no guarda-roupa, e olha de vez em quando coisas que não te servem mais, que caíram da moda, né? É assim que fala. Coisa que está assim, fora da moda, não fica bem usar. Então a gente tira e fala, isso aqui eu vou dar um jeito nessas coisas, porque não serve mais para mim, não fica bem usar mais essas roupas. Mesma coisa são os nossos sentimentos. De vez em quando a gente tem que avaliar a nossa vida, avaliar o que a gente está sentindo e falar, olha, esse sentimento, ele não pode fazer parte mais da minha vida, da minha história. Se for perdão que precisa ser liberado ali, libera perdão, independente da pessoa vir te pedir ou não. Toca a vida para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, né? Que a Bíblia fala que ele olhava o que estava depois da cruz, ele olhava para nós, né? Ele olhava para a gente, ele olhava pela alegria de nos ter na glória com ele, ele enfrentou todas as coisas. Então, quando a gente tem que olhar para frente, ter essa visão de futuro, de coisas boas, e deixar o passado para Deus. Ele já pagou o nosso pecado, então não precisa da gente ficar preso no passado. Então, se tem uma das coisas que pode ocasionar para a gente uma depressão, uma coisa assim, um estado de depressão, é quando as nossas emoções que nos leva de volta ao passado, ela fica muito persistente e a gente não trabalha isso. Então, essa situação pode levar a gente à depressão. Vocês estão me ouvindo bem? Aí dá um joinha aí se vocês estão ouvindo. Está até ouvindo um barulhinho, né? Tem uma pessoa fazendo uma manutenção aqui. Vocês ouviram um barulhinho, já sabem. O estresse, a gente vê muito falar do estresse, né? A vida moderna traz o estresse. Essa palavra estresse aqui, né, que não é uma palavra portuguesa, da língua portuguesa, mas ela tem a ver com esticar, né? E além daquilo que eu trabalho com costura e às vezes eu uso tecido com elastano. O elastano é o elástico, né? Elástico. Então, é um tecido que já tem elástico. Então, quando você puxa, ele estica.
Então, o estresse é quando você estica, ele vem da mesma raiz, é quando você se estica, puxa, estica mais do que você pode aguentar. E muitas vezes acaba até arrebentando mesmo, né? Quando a pessoa ela estressa demais, é porque ela fica muito, muito, muito sobrecarregada. E nesse caso aqui, a Bíblia diz assim, ó, Jesus que disse isso, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele deu a saída para o estresse. Como resolve o estresse? Você tem que gerir o seu tempo, você não pode ficar querendo fazer mais aquilo que você consegue, e outra coisa, você não pode, não só, eu estou falando em termos de trabalho, de fazer coisas no dia a dia, mas às vezes o estresse fica na nossa mente, quando você tenta resolver o problema do mundo inteiro, você fica pensando em todas as coisas, você pensa na economia, na política, no aquecimento global, você pensa na igreja, você pensa na família, você pensa nos familiares, nos parentes, você vai pensando no bairro, na cidade, no emprego, você vai acarretando muita coisa na sua cabeça e daqui a pouco você não consegue ter aquele momento de paz, isso aí atrapalha você a ter aquele relaxamento, tempo para você meditar na palavra de Deus, ter tempo de qualidade com Deus e com as pessoas que te rodeiam, e isso aí vai trazer muita consequência, porque você pode ver problemas físicos mesmo, pode acarretar problemas físicos, a questão do estresse, porque geralmente quem tem problema de pressão, problemas cardíacos, vem de excesso de presente, né? Muita coisa na cabeça, a pessoa entra num estresse, daqui a pouco ela está tendo um piripaque, né? Isso aí é muito importante a gente começar a ver, tirar, fazer uma limpeza também na nossa mente. Tem hora que eu sou uma pessoa muito assim, sabe? Eu penso em muitas coisas, né? Eu tenho um pensamento acelerado, eu fico pensando, às vezes eu penso aqui coisas que eu quero fazer, na igreja, na família, no meu trabalho, com as pessoas, eu penso em um, penso em outro, e tem hora que eu falo, olha, eu não sou Deus, eu não tenho poder de resolver todas as coisas e eu vou acabar adoecendo se eu ficar assim. Então, eu me acalmo, eu tiro o pé do acelerador, respiro fundo, peço para Deus, Deus, me dá a sua paz, né? Cristo é o príncipe da paz. Quando você está estressado, não adianta você querer fazer nada, não adianta você querer falar com ninguém, não adianta você querer resolver coisas complicadas, que você só vai entrar em conflito. Então é hora de você respirar, de você clamar a Deus por paz, falar, Deus, me dá a sua paz, e fica um tempo lá quietinho, falando com Deus, e você vai voltando ao teu normal. Assim, isso funciona comigo, não sei se funciona com você, mas eu acho que é muito bom quando você está vendo as coisas assim, você, antes que chega num ponto que você até adoeça, você já resolve isso. Você fala, eu estou estressado, isso daqui a pouco vai começar atingir outras pessoas, então eu já vou logo ajeitar isso daí. Aí eu sempre falo para meus alunos aqui, quando eu estou dando aula presencial, que eu tenho um SOS, é o livro de Salmos e o Filipenses 4. Então, quando eu estou triste e quando eu estou com algum problema assim, eu sempre leio um salmo que me dá um alívio imediato. Esse aí é o Doril meu, tem que ser rápido, tem que ter uma ação rápida. Eu leio algum salmo, ou eu leio
o Filipenses 4, que fala, olha, alegrai-vos no Senhor, outra vez repito, alegrai-vos, seja conhecida, seja notória, até esqueci agora o versículo, eu decoro, mas acabo esquecendo, mas fala que tudo que tem que ocupar o nosso, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensais. Então eu fico pedindo, Deus, troca o meu pensamento aqui, ajuda eu ter a mente de Cristo, tira esses pensamentos que está aqui, um pensamento de que eu quero resolver, carregar o mundo nas costas, quero que as coisas aconteçam rápida demais, então tira isso da minha mente e coloca a tua paz. Então, quando eu faço isso, eu vou relaxando, respirando, e eu vou vendo que nós somos Deus, né? Deus é Deus, Ele está no controle de tudo, e não adianta você estressar, porque tudo vai acontecer no tempo de Deus. E às vezes, quando você se estressa muito e fica querendo resolver tudo na mesma hora, naquele momento, às vezes você acaba atrapalhando o plano que Deus tinha para aquele determinado assunto que você está tão preocupado. Então, preocupação não é coisa para nós temos que se ocupar do que é de Deus e deixar Deus cuidar das nossas coisas. Eu sei que é difícil, porque eu sou uma pessoa que eu acarreto muita coisa e às vezes eu vivo um estresse ou outro e eu vejo que isso não faz bem para a gente e não resolve. Às vezes eu penso, na hora que passa tudo, eu olho, falo, por que eu fiquei estressada com isso, querendo resolver, fazer tudo isso, e agora eu olhando, eu vejo que não adiantou nada. O que resultou disso? Enquanto se eu fizer tudo com calma, né? Deixar Deus ir na frente, sem estresse, sem querer resolver tudo, vai dar tudo certo no final, porque nós estamos servindo um Deus maravilhoso que sabe todas as coisas, não precisa da gente ficar, né, querendo carregar o mundo nas costas. E a ansiedade é excesso de futuro, é quando você não vive o momento. Tem pessoa que ele está aqui, tem um amigo que ele gosta muito de comer, né? Até ele já fez bariátrica, agora ele é magro, mas ele já foi bem obeso. Então a gente brincava com ele, porque na hora do almoço, às vezes ele já estava falando: o que a gente vai comer para o café da tarde? Ou o que a gente vai jantar hoje? Quando a gente estava na casa deles. Então, na hora que estava comendo, estava saboreando ali o almoço, ele já estava pensando, ele nem vivia aquele momento presente. Isso aí é um exemplo, mas na nossa vida, às vezes, é assim, está acontecendo uma coisa boa com você agora, você já está pensando lá no futuro, você não vive o momento presente. E a ansiedade é uma das coisas que tem tomado conta das pessoas no mundo atual, contemporâneo. Eu sinto que todo mundo só fala de ansiedade, né? Remédios para ansiedade, daqui uns dias vai ter que vender por quilo, nem é por caixinha, porque é muita gente ansiosa. Você pergunta, a pessoa está com um probleminha, né? Você pergunta o que é, aí no fim vai no médico, faz exame disso, tudo daquilo, e no final das contas descobre que é o quê? Ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade ela vai afetar o seu corpo, ela começa nas suas emoções, ela bagunça tudo ali, mas ela vai atingir o seu corpo, né? E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, viver cada momento, né? Quem tem família, desacelera. Eu sei que é difícil nesse mundo moderno, né? Que a gente pega, até eu que não sou do mundo moderno, as crianças já estão aceleradas, né? Mas eu, por exemplo, que vim ter acesso à tecnologia, eu já era, eu não sei quanto tempo faz que tem, que começou a internet, essas coisas, Daniel? Uns 30, uns 25 a 30, mas que a gente
tem acesso mesmo, mas porque antes a internet era um sufoco para a gente ter internet em casa, né? A internet de escada era, a gente tinha que economizar, era uma coisa assim. Agora é mais liberado, a gente tem o celular que a gente toca lá, já vem tudo que você quer, e a gente, eu que nem tinha tanto esse acesso, a gente abre um programa, demora um pouco, você está irritado. Demora um pouco, que eu falo, é segundos, né? A gente já está irritado, está todo mundo com acelerado. E as crianças, então, que já nasceram nessa era da tecnologia. Então, nós temos que desacelerar, tentar viver uma vida, ainda que a gente tenha o corre-corre do trabalho, do dia, da igreja, dos compromissos, mas tirar um tempo para você viver o momento, relaxar e viver o momento, não ficar só pensando. E não fica preocupado com o dia de amanhã. A Bíblia fala tanto sobre isso. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque para cada dia basta o seu mal. E tem também a história, aquela parábola daquele homem que plantou e colheu, e ele armazenou tudo, e falou, agora o meu futuro está garantido, eu vou só curtir, né? E Deus disse, olha, é um tolo, porque ele não sabe que essa noite pedirão a sua alma. O que ele tem vai ser para quê? Então, às vezes, a gente corre, a gente luta tanto, e a gente esquece de viver o presente. Então, o convite dessa aula para todos os alunos que estão assistindo e os que ainda vão assistir, é que a gente viva cada coisa no seu devido tempo, sem excesso, né? Tem um irmão aqui que sempre ele brinca com a gente, né? Ele fala assim, olha, tudo tem que ser na medida certa, porque até o remédio, na medida certa, é remédio. Se você passar daquela medida, ele vira veneno, ele pode te matar, não é assim? Então, nós precisamos de saber dosar a nossa vida para ela não trazer consequências sérias para nós mesmos, para a nossa saúde, e também para as pessoas que nos cercam, né? Vamos passar aqui agora. A gente vê também uma das doenças que está tomando conta, diz que o Brasil é um dos campeões, né, em depressão, em remédios, tratamentos para depressão, remédios controlados. Então, a gente vê que, ainda mais depois da pandemia, as pessoas ficaram muito dentro de casa, mudaram as suas rotinas, e o medo também, as ameaças, deixou muita gente com depressão e com consequências até agora, né? Perderam pessoas queridas com a pandemia, e isso aí gerou depressão. E então a depressão, ela tem muitos fatores, não é só, igual eu falei, excesso de passado, é porque tem pessoas que ela acaba ficando deprimida porque ela fica só pensando, remoendo, presa. Ela está encarcerada lá no passado e ela não consegue viver o presente de uma maneira harmoniosa, de uma maneira saudável. Mas aqui nós temos também a depressão, que é gerada por causas fisiológicas, alterações hormonais, e tem o estresse pós-traumático. Eu vou dar um exemplo para vocês depois, tá? A depressão, ela pode ter causa fisiológica. De que forma? Alterações hormonais. Nós temos hormônios que regula o nosso humor. Então, por exemplo, quando esses hormônios baixos, e aí o que vai acontecer? Ele vai te causar aquela tristeza, aquele desânimo, aquela falta de vontade de fazer as coisas. Então, dá para saber quando a depressão é de causas hormonais. Por exemplo, mulheres na menopausa. Então, quem lida com pessoas, é bom ficar atento, observando, né? Às vezes não é o caso
de você aqui, mas você vai lidar com pessoas, você tem que saber por que essa pessoa está assim. Está triste, está sem vontade de fazer nada, tem vontade de morrer, tem gente que fala, não faz sentido mais a vida, não tô vivendo. Quando você começa a ver pessoas falando coisas estranhas, ou, né, ou às vezes, ou comendo demais, ou não dormindo, ou dormindo demais, não querendo tomar banho, não querendo fazer a higiene pessoal. Então, às vezes, isso aí pode ser uma depressão. E aí a gente vai ter que pesquisar o que será que essa pessoa tem. Será que essa depressão dela está sendo gerada por algum fator físico, hormonal, fisiológico? Ou será que é uma pessoa que está vivendo lá encarcerada no passado, alguma coisa que aconteceu lá, né, um trauma que ela teve, ou é uma questão hormonal? Por exemplo, se você vai lidar com uma pessoa que está, um idoso, ou uma pessoa que está na menopausa, ela vai bagunçar todos os hormônios. E esses hormônios vão também interferir, os hormônios que regula a questão da menopausa, pode interferir nos hormônios que regulam o humor. Aí, então, às vezes, a pessoa só precisa de um tratamento médico. Eu coloquei aqui, ó, não tenha. Deixa eu passar aqui que eu não passei o meu. Mulheres, né? Aqui, ó, não tenha receio de procurar ajuda médica. Se você vê, olha, eu não tenho um problema espiritual, eu não estou com problema nenhum de raiva, de rancor, de mágoa, não é nada que alguém me magoou, eu não estou preso no passado, não é nada disso. Do nada, eu fiquei assim, desanimado, não quero fazer nada, estou entristecido, então, pode ser isso, então não tenha receio de procurar uma ajuda médica. Por quê? Porque tem gente, nós vivemos um tempo, por muitos tempos, que parece que se um crente, um cristão tivesse depressão, ansiedade, alguma coisa assim, ele estava, ele não tinha fé, porque ele estava, outras igrejas acham que já está com demônio, já está com uma coisa. Gente, isso aí a gente está comprovado cientificamente que isso daí é uma doença. Então, assim como tem as doenças físicas, tem as doenças emocionais, e ainda a depressão, a ansiedade, ela pode ter um começo físico e vai acabar atingindo a emoção também, se for regulação de hormônio. Ó. Então, as mulheres na menopausa podem ter queda hormonal que leva à depressão. Então, nesse caso, procura um médico para fazer controle hormonal e, se for preciso tomar uma medicação, não tenha preconceito. Não fica como antes, que as pessoas falavam que tomar, eu não tomo um remédio. Eu tenho um parente meu que ele é crente também, e ele não é batista como nós, mas ele tem umas ideias estranhas. A gente sabe que ele está precisando de ajuda, porque ele está deprimido, ele tem ansiedade, ele tem obesidade por conta disso, e ele não admite tomar um remédio, fazer um tratamento, porque ele acha que ele sendo um crente, isso daí é até um pecado fazer isso. Então, nós não podemos ser assim, né? Você tem que ver se você está com um problema na saúde, Deus deu sabedoria. Eu sempre falo, às vezes eu estou conversando com meu marido, eu falo assim, olha, nunca foi feito tanto milagre como na época atual, né? Tem pessoas que estão tentando fazer milagres de uma forma, e Deus está fazendo milagre através da medicina, da ciência. Deus está dando sabedoria, não há nada. Eu tive câncer há 10 anos atrás, e quando eu ia tomar quimioterapia, pensa num negócio difícil, gente, é ruim mesmo. Eu achava que era, os outros falavam que era ruim, eu não acreditava, mas é difícil. Então eu entrava naquela sala,
todas as enfermeiras, elas usavam um tipo de avental, de jaleco diferente, impermeável, porque aquele líquido que eles iam injetar na minha veia, se caísse na pele delas, assim, arrancava o couro da pele, é muito estranho, arrancava a pele. Uma vez foi pegar a minha veia, e saiu um pouco e criou tipo uma casca na minha mão, e depois saiu a casca, então é uma coisa muito forte, não sei o que faz dentro da veia, mas era assim, eles entravam tudo assim, com tipo um capacetinho, para ir lá dar o tratamento. Então, quando eu estava lá, e eu falava assim, Deus, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, eu acredito nesse momento, e ninguém estava escutando, no meu pensamento, toda vez eu falei isso. Eu falava assim, eu acredito aqui, que esse remédio aqui o Senhor já fez, porque o Senhor criou todas as coisas, a matéria-prima do universo foi criada por Deus, o homem só descobriu como usar. Então, Deus, o Senhor fez esse remédio que eles estão usando aqui, eles prepararam, deu sabedoria para o homem achar isso, então age no meu corpo através desse remédio e traz cura para mim. Aí, quando toda vez eu falava isso, porque era uma forma de eu aceitar aquilo como uma providência de Deus para trazer cura para mim. Então, eu tomava aquele remédio, eu sentia mal, sim, mas daqui a pouco eu já estava bem, e já se passaram 10 anos e Deus conservou minha vida. Então, eu olho para trás e eu vejo assim, eu não tenho mais, depois que eu passei por isso, eu não tenho preconceito. Se eu tiver que tomar um remédio, eu penso assim, esse remédio, Deus deu sabedoria para o homem para fazer esse remédio. E então, eu vou tomar, quando eu vou no médico, eu já falo isso, falo, Deus, usa esse médico para falar o que eu tenho, para ele também, porque você sabe, né, que tem médico que dá remédio, vai enchendo você de remédio, pessoas viram zumbis e tomando um remédio aí controlado, né? Mas quando eu vou no médico com qualquer coisa, até com uma virose, eu falo, Deus, o senhor ajuda que essa pessoa, esse médico que vai me atender, ele seja usado pelo Senhor para me dar um remédio que faça bem para o meu corpo, que me traz a cura, porque eu sei que é o Senhor que fez todas as coisas. Então, se você tem essa consciência, você vai parar de ter preconceito, de procurar uma ajuda. Então, quando for instruir alguém que tem resistência aí no médico, fala, vai no médico, conta o que está acontecendo com você, ele vai fazer um exame, vai ver se você está com uma descompensação hormonal, vai dar um remédio, às vezes o remédio é só para compensar o seu hormônio, vai melhorar as outras coisas. Então a gente tem que tirar esse estigma, esse preconceito das pessoas, e também falar que a pessoa nunca deve se automedicar, porque alguém falou que um remédio é bom, ele vai sair lá tomando remédio de qualquer jeito, né? Mas eu não acredito que a gente deva ter preconceito, porque todas as coisas foram feitas por intermédio de Deus, de Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas que foram descobertas para tratar as doenças foram descobertas porque Deus permitiu, porque sem ele, sem a permissão de Deus, nada acontece, né? Então, nesse caso aqui, de uma descompensação fisiológica, né? Então, procura, se precisar de ajuda médica, se já tentou, né? Tentou relaxar, tentou parar de pensar, de ficar preso no passado, não é isso, é uma coisa fisiológica, vai no médico, toma um remédio, trata, e não fica a vida inteira também, né? Procura fazer o que é para você fazer. E, além disso, do médico, né? Que a gente não deve ficar só confiando em médico, só pondo toda a nossa fé no médico. É o que eu falei. Eu ia fazer o meu tratamento, mas eu colocava Deus, falava, Deus, o Senhor está aqui na frente. Então, vai no médico, toma remédio, trata e corra para Deus.
corra para Deus, não fica ali, ele é o nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente na hora da angústia. A depressão nada mais é do que uma angústia forte, que a pessoa não vê, parece que não vê saída, é uma dor na alma. Enche o seu coração com a palavra de Deus, decore versículo, ouça louvores. Esse aí é o que eu fiz para mim, quando eu passei por um processo assim, e eu fiz isso, e isso aí ajudou eu. Então, eu estou dando a receita que foi boa para mim. Enche o coração com a palavra de Deus. A dona Alda, que era a esposa do pastor João, ela teve uma depressão muito forte quando ela era mais jovem, e essa depressão, ela guardou para ela estava passando mal, mas ela também entrou naquilo que eu falei, ela tinha um preconceito, porque ela falava, se eu falar as coisas que eu estou sentindo, os outros vão pensar que eu não tenho nem fé, e que eu nem sou crente, então ela tinha essa preocupação. E ela nem contou para o pastor, ela tem um livrinho, eu não sei se alguém aí de vocês tem, o livro da Dona Alta, Depressão, Suas Causas e Sua Cura. Eu acho que eu tenho desse livrinho aí, vamos ver se até o final, talvez se conseguir fazer um PDF, posso mandar para vocês. Então, ela conta o testemunho dela, que ela vinha pensamentos na mente dela, que ela chegou até o inimigo a tentar ela, aproveitar, né, do momento que ela estava passando ali, de depressão, de querer minar a fé dela em Deus, na palavra de Deus. Então, o que ajudou ela foi quando ela fez o que está aqui no item B, procurar alguém de confiança para orar com você, alguém que possa desabafar. Então, o inimigo não quer que você conte para ninguém, porque ele quer usar aquele processo que você está passando para poder ele também investir em colocar mais besteira na sua cabeça. Aí ele põe que você vai morrer, que você está com uma doença grave, se for alguma coisa algum problema que é de relacionamento, ele já vai falar que ninguém gosta de você. Então, vem aqueles pensamentos na sua cabeça horríveis. Então, ela fala no livrinho dela que ela falava, eu vou contar para o meu marido, desabafar com ele, mas ao mesmo tempo ela pensava, ele vai pensar mal de mim, vai achar que eu não creio. Aí ela ficou com essa luta, com esse problema por um tempo, sofrendo, até que um dia ela chegou para ele e ela contou o que estava acontecendo. E foi aí que veio a ajuda. Então, é muito importante você não procurar alguém de confiança, alguém que você confie, que é próximo de você, para você falar o que está acontecendo. Então, o que eu estou falando aqui é para nós, né, para mim, para todos que estão na sala, mas também é para você aconselhar alguém que esteja passando por isso. Você vai falar para ele, olha, você procura ajuda médica, mas você também corre para Deus. Que jeito que você corre para Deus? Olha como está seu relacionamento com Deus, tua intimidade com Deus. Enche o coração da palavra. Se você não está desanimado a ponto que você não consegue ler sua Bíblia, coloca um áudio da Bíblia. Enquanto eu estou trabalhando, eu coloco a Bíblia fala lá, eu coloco o áudio para me ouvir. Enche o seu coração da palavra de Deus, decora versículo. Decoro, porque quando você enche, é igual, eu não sei se eu dei essa ilustração aqui, é como você colocar um balde cheio de folhas com água suja, debaixo de uma torneira bem abundante, bem forte mesmo. Você abre a torneira e a água limpa que vai caindo ali dentro, vai jogando as folhas, os lixos, tudo para fora, daqui a pouco a água está branquinha, que dá até para beber. Então a palavra de Deus é a água que limpa a nossa mente, limpa o nosso coração. Então, o que você tem que fazer? É ler, decorar, ficar gravado na tua mente. Quando você decora um versículo, ocupa um lugar da sua mente, imprime lá, né? A palavra de Deus
Quando vem alguma coisa, você lembra daquele versículo, então você está trocando, fazendo uma renovação da sua mente. Ao invés de pensamento negativo, está pensando na palavra de Deus. E põe louvor, ouça a palavra, ouça louvores bons, né? Então, Deuteronômio 31:8, se alguém tiver com a Bíblia aí, eu vou pedir para você ler para mim. O Fábio e a Lídia tá ali, pode ler. Pode ler, o Fábio pode ler o Deuteronômio 31:8, a Lídia Filipenses 4:8 e a Milka o Tiago 16. 8. Isso. Olha, estava marcado, olha. Como é que pode, né? Então, vamos lá. Achou, Fábio? Deuteronômio 31:8. Pode ler. Eu entendi, Senhor, Filipe. Filipenses 4:8. o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, Acho que fechou nem o te teu microfone. desamparará. Ah, tá. Pode? Pode repetir, por favor, Fábio? Posso. Vamos lá. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Muito bom, né? Então, esse versículo aqui foi escrito, o contexto dele foi quando o povo estava perto de entrar na terra de promessa. Então, era uma ansiedade, sim, né? Mas Deus falou, olha, eu é que vou na frente. Isso aí serve para nós também. Então, quando você está em qualquer coisa, tanto na depressão, na ansiedade, ou no estresse, pensa assim, Deus, ele prometeu para o povo, quando eles iam herdar a terra de promessa, eu é que vou na frente de vocês, eu não vou desamparar, eu não vou deixar vocês, não temas. Se você olhar na Bíblia, quantas vezes é falado não temas, não temas, não temas. Por quê? Tem um motivo para a gente não temer. É porque nós temos um grande Deus, né? Então, nós precisamos temer. A Lídia lê Filipenses 4:8. Esse aqui é um dos meus versículos favoritos. Tá. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha só. Então, aqui, esse versículo aqui é um versículo que você tem toda vez que você estiver ansioso, meio para baixo, meio estressado, corre e lê esse versículo. Ou se você estiver pondo minhoca na cabeça. Eu estou achando que é isso. Você está achando, mas daí você vai lá e pergunta, isso aí que eu estou pensando é verdadeiro? É verdade mesmo? Eu tenho certeza? Pode ser que aí já caia, na hora já vai cair por terra o teu pensamento. Você falar, não, é uma coisa, eu acho, então já pode parar de pensar. Não é verdade, né? É puro, às vezes é verdade, mas é uma coisa pura, é uma coisa que vai trazer benefício para você? Não. Eu sei que é verdade, mas não é puro, isso aí é uma coisa que está me dando raiva. Então, está falando que não é para você pensar. Não é amável, não vai trazer benefício para você. Então, você só tem que pensar, ocupa o seu pensamento com aquilo que é bom. E eu não vejo nada melhor do que a palavra de Deus. Então, volta lá, vai lá no livro de Provérbios, igual a gente está fazendo nosso desafio. Quem está fazendo está de parabéns, quem não está fazendo, faça. E então, você vai lá no livro de Salmos, né? E ler um salmo, eu falo salmo porque eu brinco aqui que o salmo é o meu Doril, sabe? Doril tomou Doril, a dor sumiu, né? Assim, a emergência. Eu faço lá o primeiro socorro, eu leio um salmo, me dá assim um alívio, daí eu vou para as outras coisas, porque eu tenho que ter um entendimento também para ir continuar melhorando, né? E procurar alguém é muito importante. Eu pedi para a Milka ler o 5,16, Tiago.
Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Muito bem. Então, esse aqui, né, no caso, está falando de pecado, né? Mas não é exatamente só o pecado. Eu fiz um pecado, mas eu não fiz nenhum pecado, então para que eu vou falar? Bom, não se trata de cometer algo grave, né? Eu preciso desabafar aqui com o Daniel porque eu cometi um crime. Não precisa ser isso. O fato da Bíblia falar que é para você ocupar o seu pensamento só com o que é puro, amável, honesto, de boa fama, que dá louvor, e você está ocupando seu pensamento com o contrário disso, o contrário do que a Bíblia fala, o que é? Como é que a gente chama? Uma palavrinha com 3 sílabas. Se eu faço o contrário do que Deus manda, o que é? A gente está desobedecendo, então é pecado, né? Então, por isso que a gente peca a todo momento. Então, esse confessar o pecado pode ser em algo grave, sim, tem coisa que a gente está aqui, nós somos pecador, pode ser que aconteça algo que precisa mesmo de alguém orar ali para consertar aquela situação, mas às vezes é só uma coisa que é igual a dona Alta estava passando, era uma provação. Você só precisa de alguém de confiança para desabafar, alguém que não vai sair falando para todo mundo, né? Alguém que vai te compreender, que pode te dar um bom conselho. Às vezes você nem está precisando de um conselho, porque você já sabe o caminho, mas você só precisa falar para alguém para saber que aquela pessoa está orando com você, ela vai ajudar a cuidar de você nessa área que você está precisando. Então, é tão bom você ter um amigo e alguém que você possa confiar, alguém que você possa desabafar e falar o que está sentindo, tá bom? Então, esse versículo, confessar os vossos pecados, não é só para você contar, olha, eu estou fazendo um pecado, estou cometendo um adultério, a gente só pensa numa coisa grave, assim, mas não é isso. Às vezes, a gente, para sarar até da nossa depressão, da nossa ansiedade, a gente precisa procurar alguém para abrir o nosso coração, receber uma boa palavra, um conselho que vai trazer para a gente essa cura, né? E a Dona Alta fala no livrinho dela, né? A Dona Alta já foi para o céu, já faz acho que uns 2 anos, com 98, acho que 96 ou 98 anos. Uma pessoa com 60 e poucos anos de ministério, então ela tem uma autoridade para dar um conselho para nós. E ela dizia assim, olha, que quando ela falou para o pastor, o marido dela, aquilo que ela estava sentindo, e ele ouviu e aconselhou ela foi curada. Ela falou assim que parou, ela no momento, aquilo saiu, ela viu que aquilo que estava acontecendo com ela não era uma verdade, era só uma tentação do inimigo para pôr pensamentos ruins, né? Colocar lembranças ruins, coisas que estavam incomodando o coração dela. Pode falar, Milton. Sônia, você falando aí, desperta para uma coisa. Sim. Nós precisamos ser essa pessoa de confiança. Isso mesmo. O que acontece? O que a gente vê? Às vezes você olha para o lado, não tem essa pessoa de confiança. As pessoas vão dizer, a Milka, nossa, a Milka está sentindo isso, mas a Milka, entendeu? Às vezes tudo que a pessoa precisa é que alguém ouça e não lhe dá o direito de sair falando. Outra coisa, que nós usamos muito no meio religioso. Alguém está depressivo, vem procurar ajuda com você. A primeira coisa que você faz, usa assim, irmãos, vamos orar pelo irmão fulano. Ele está assim, assim, assim. Então, você logo já espalha, já está correndo a boca miúda, como diz o povo. Está todo mundo... E o que acontece? O efeito é outro. Ao invés de você ajudar, você mata. Entendeu? Então, nós precisamos ser esse alguém de confiança. Eu sempre digo, quando a pessoa me diz alguma coisa, ela não me dá o direito de repassar para uma outra. Ela veio até mim
porque ela confia. Ela Sim. precisa dizer só que eu ouço. Já ouviu falar da mulher que vamos supor, eu vi uma ilustração uma vez, se o marido recém-casado faltou sabão, aí a Sim. esposa, né, na sabedoria, se souber usar, vai esperar, vai dar um jeito, vai, né? É questão financeira. Sim. Mas se ela sai dizendo, olha, meu marido não comprou sabão, olha, ele não dá conta, entendeu? A proporção que a coisa vai tomando. Uhum. Então, assim, as pessoas precisam de alguém de confiança. Se a E gente nós olhar para o lado precisamos, e tiver 2, 3 de confiança, ótimo. Entendeu? Mas às vezes nós não temos. E aí, hoje, essa geração, o que acontece? Nós ficamos solitários. A internet, muitos amigos, mas não são amigos que você possa confiar. né? Você falou uma grande verdade, Milka. Nós precisamos ser esses alguéms, né? Nós precisamos, eu acredito que vocês estão aqui, né, nessa aula, não só para ajudar vocês, colocar a máscara, lembra? A ilustração da máscara, mas também para depois ajudar a colocar a máscara em outras pessoas, de oxigênio, oxigenar, trazer vida. Então, nós precisamos de estar preparando a nossa vida para isso. Ser esse bálsamo, ser essa pessoa de confiança que as pessoas procuram para desabafar, e você também, quando você falar, eu oro, vou orar por você, tem muito crente que é mentiroso para danar, né? Fala assim, eu vou orar. Você ora para mim, eu vou orar, e não ora nada. Então, às vezes, tantas pessoas que pedem, Sônia, você ora para mim, a hora que a pessoa vira as costas, eu já oro para não correr o risco, porque se eu me comprometer que eu vou orar, eu já vou orando ali naquela hora, porque eu tenho medo de eu falar que eu vou orar e eu não oro, porque isso aí é sério também, né? Nós precisamos ser essa pessoa que amamos ao ponto de orar realmente por aquela pessoa, de ouvir, guardar, ter respeito por esse momento que a pessoa está passando, de não ficar julgando, nossa, não é fácil, porque eu sou a esposa do pastor. Então, às vezes a pessoa olha para a esposa do pastor, sou professora de seminário, então as pessoas acham que pessoas assim, elas não tem nenhum problema, né? Quase um semideus, não é nada disso, nós somos pecadores e a gente está na linha de frente da batalha e às vezes vem mais, os dardos vêm primeiro na gente. Então, eu já passei por muitas lutas nessa área emocional, é por isso que eu sou apaixonado por esses assuntos, eu estudo bastante, porque eu passei por muitas dessa situação no começo do meu ministério, e eu precisei muito de pessoas desse jeito que eu estou falando para vocês. E Deus foi muito bondoso comigo, que Ele colocou, são poucas, realmente a Milka tem razão, são poucas as pessoas, mas ainda tem pessoas que a gente pode confiar e falar, confessar, né, os nossos problemas para a gente ser curado. E a gente precisa realmente ser essa pessoa, que isso seja o nosso alvo, eu quero ser essa pessoa. Irmão Fábio, pode falar. Eu aprendi uma coisa com o pastor Calvin, não sei se alguém aí chegou a conhecer ou chegou a ouvir falar dele. Eu conheci. Exato. Eu conheci ele pessoalmente e eu posso dizer que ele foi um dos meus professores também. Algumas vezes eu ia até o escritório dele e a gente conversava bastante. Muitas vezes eu fazia algum tipo de pergunta para ele e o que me chamava a atenção, e que eu aprendi isso com ele, é que ao invés dele dar uma resposta daquilo que ele achava ou daquilo que talvez, por mais que fosse bíblico, antes dele responder, ele virava... Antes dele responder, Peraí, Fábio, está cortando um pouquinho aqui. Conseguiu? Deu.
Então, antes dele responder, ele virava para mim e falava assim, vamos ver o que a Bíblia diz? Isso. Então, isso me faz lembrar também de um grande problema que existe hoje. O que nós vemos muito, por exemplo, em cultos, em várias igrejas, é a falta até mesmo da liderança, eu me incluo, tá? Porque eu também prego, também ensino, então Sim. a falta nossa, a falha nossa de não ensinar e nem estimular as pessoas a ter intimidade com Deus. Sim. Se as pessoas não têm intimidade com Deus, se o meu irmão não tem intimidade com Deus, eu vou olhar para o irmão, eu não vou ver frutos do Espírito no irmão. Eu não vou ver resultados da intimidade dele com Deus. Sim. Por causa disso, eu não tenho segurança de compartilhar as minhas fraquezas ou as minhas coisas com meu irmão. Uhum. Então, esse é o grande problema, é a falta de pessoas que têm intimidade com Deus. À medida em que nós vamos aumentando a nossa intimidade com Deus, nós vamos tendo sabedoria, conhecimento, discernimento e direção para poder auxiliar não somente a nossa vida, que é o caso do exemplo do oxigênio do avião, mas como também para ajudar o outro. Exatamente. É isso mesmo. Então, é aquilo que o Paulo falou para o Timóteo, tudo que de mim aprendeste, transmite a homens fiéis para que façam o mesmo, né? Então, o nosso relacionamento com Deus, ele vai melhorar a nossa intimidade com Cristo, ele melhora tudo. Eu sempre ensino, tem uma matéria que a gente ensina aqui, de um com Deus, que a gente fala que o propósito de Deus para a nossa vida é que a gente seja parecido com Cristo, né? Que Cristo, ele é o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos, e que Deus quer que a gente chegue à plenitude de Cristo, como o ser humano, né? Nós não vamos ser Deus como Jesus é Deus, mas a humanidade de Cristo, se você olhar para a humanidade de Cristo, como ele foi, como ele amou as pessoas, como ele ouvia, como Jesus sentou na beira daquele poço e ouviu aquela samaritana que todo mundo desprezava, e que depois ela largou tudo que ela largou, o balde, foi correndo na cidade, já foi anunciar o Messias. Jesus, ele gastou tempo com Nicodemos naquela noite, tirando as dúvidas dele, né? Porque, na verdade, o Nicodemos, ele foi escondido dos companheiros de seita dele, porque ele não queria que eles vissem ele lá. Mas Jesus recebeu, tirou as dúvidas dele, e no final a gente vê Nicodemos lá ajudando o José de Arimateia a sepultar o corpo de Jesus, mostrou que ele realmente teve um encontro com Cristo, um resultado, né, de fé. E Jesus, ele gastava tempo ali ensinando a Maria, que sentava aos pés dele, para ouvir, e ele sempre gastou tempo ensinando pessoas. Quando você ensina outras pessoas, como o Fábio falou, você está preparando, como ferro afia o ferro, um amigo afia o outro, né? Então, a Bíblia diz isso. Então, quando você prepara alguém, você vai ter alguém também que você possa confiar. Então, nós precisamos ser esse alguém e também estava ensinando alguém a ser dessa forma. Muito bom. Muito boa a participação de vocês. Já é 21h08, deixa eu só passar uma última aqui para a gente terminar. Olha, e tem esse último caso de depressão que me chamou a atenção do Camil, que falou para mim, acho que foi ela na última aula, que ela mudou de lugar, teve bebê, várias coisas, né? Então, às vezes, você entra num processo de depressão por estresse pós-traumático. O que é isso? O que uma pessoa que tem uma depressão por causa de um trauma, o que ela pode sentir?
Olha, circunstâncias que remetem à lembrança daquele trauma pode desencadear sintomas fisiológicos como sudorese, a pessoa começa a suar de pingar a mão, náuseas, né, enjoo, tremores, comportamento de esquiva, de querer não ir mais em lugares que remete àquele, que traz lembrança daquilo que a pessoa viveu. Ela começa a evitar lugares, pessoas e atividades que trazem recordações dolorosas. A pessoa também pode ser incapaz de lembrar ou falar sobre o ocorrido. Então, isso daqui parece uma bobeira, mas eu vi isso aqui que aconteceu. A minha filha, recentemente, ela é casada há 7 anos, ela queria muito ter um bebê e ela tinha dificuldade de engravidar, por causa de um problema de saúde que ela tem. E aí ela ficou grávida, estava cheia de ela e o marido, cheia de planos e felizes, e de repente ela perdeu, ela foi numa consulta para fazer ultrassom, do lado de fora ela disse que ela estava fazendo um videozinho já de foto que ela tirou dela, do outro ultrassom, já pensando no ultrassom que ela ia ver, né, ouvir o bebê, tudo, chegou lá, o bebê estava morto. Então ela ficou tão traumatizada, e depois ela teve um problema depois para o aborto, para essa criança sair, ela sofreu bastante, teve hemorragia, e depois ela melhorou, a gente via que ela estava melhor, sim, fisicamente, mas ela ficou um trauma, que ela estava no supermercado, de repente encontrava alguém e vinha, não sabia que ela tinha perdido o bebê, vinha dar parabéns para ela, tal, ela começava com esse sintoma aqui, suava, dava enjoo, começava a tremer, parava de fazer a compra e entrava no carro, então ela estava vivendo isso daqui. E graças a Deus eu tentei ajudar ela, conversei com ela bastante sobre esse assunto e oramos, e ela abriu o coração para mim, que toda vez que alguém tocava no assunto, ela sentia esses sintomas aqui. Então, ela ficou com trauma, mas que graças a Deus agora ela está se recuperando bem. Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós, gente. Qualquer pessoa pode passar. Essa pandemia mesmo, eu peguei Covid. E o que tinha acontecido? Morreu uma irmã que era uma das mais antigas aqui da igreja. Tinha morrido uma irmã que eu amava muito, que é a mãe do Daniel. Só que ela não morreu de Covid, mas logo em seguida morreu a outra que eu também amava muito, que era as irmãs mais velhas daqui que eu tinha como mãe. E a última morreu de Covid. E logo em seguida todo mundo teve Covid lá em casa. Só que meu caso evoluiu para um Covid mais grave e eu fui internada. Quando eu entrei lá naquele hospital, eu falei, agora eu vou ser a próxima. Pensei, vem em pensamento, você é um ser humano, né? Não adianta falar que você tem fé o tempo todo, que você é um super herói, super mulher, super homem. Eu fiquei pensando, falei, olha, pode ser que eu não vou ver mais. Comecei a pensar nas minhas filhas, no meu marido, nos meus irmãos da igreja que eu amo, nas pessoas que eu amo. Falei, acho que eu não vou ver mais. Porque todo mundo que entra aqui acaba morrendo. Eu entrei, já colocaram oxigênio em mim, e no primeiro dia foi muito difícil, porque eu, além de estar passando mal, ainda esses pensamentos vinha, voltava como se fosse, parece que não parava, parecia uma enxurrada. Até que eu falei, Deus, me ajuda eu me acalmar. Porque se eu ficar assim, aí não tem saída mesmo. E eu acho que todo mundo orando para mim lá para o lado de fora do hospital, e eu orando, pedindo calma para Deus, e aí eu fui suportando, fiquei 8 dias lá, mas sobrevivi. Então, mas aí o que aconteceu? Toda vez que eu passava perto do hospital, me dava sabe, uma lembrança daquele falta de ar, daquele mal-estar. Agora eu falei, quer saber? Isso aí já passou, Deus ajudou eu a vencer. Então agora eu passo lá e
e falo, olha, mais uma vez Deus me deu a vitória. Então, aqui eu coloquei assim, ó, esse último. Vamos ver aqui o último, Daniel, que eu não estou conseguindo ler lá em cima. Aqui, ó. Ó. E fazer, então, quando no caso desse estresse pós-traumático, aí, quando você teve um trauma, sofreu um acidente, aí você não quer mais dirigir o carro. Aí você, ou você ficou doente, você não quer mais passar na frente do hospital, não quer ir no médico. Tem várias coisas assim desse tipo, né? O que você faz? Primeiro é a mesma forma de tratar anterior. Corre para Deus. Se precisar de ajuda médica, vai atrás. E agora uma observação que isso me trouxe, me ajudou, já ajudou a mim. É um testemunho pessoal. O enfrentamento, ele traz a restauração em todos os sentidos. Seja quando você está você começa a ficar depressivo, triste, porque você quebrou um relacionamento e você fica evitando encontrar a pessoa. Olha, até que você não encontrar aquela pessoa, conversar com ela, perdoar, liberar perdão, ou pedir perdão, você vai ficar com aquilo lá. O diabo vai usar aquilo contra você, você vai ficar sempre com aquilo na cabeça, mas quando você enfrenta a situação, você é restaurado. Se você tem medo, que nem eu não queria nem passar perto do hospital, que eu já lembrava, me dava aquela falta de ar. Eu comecei a passar lá em frente, pronto, agora já não faz mais sentido para mim. Então, quando você enfrenta as coisas que te dá medo, e você vê, olha, eu consegui, pronto, daqui a pouco aquilo lá não faz mais sentido para você, você venceu aquilo lá. Então, tem um salmo aqui, que é aquele salmo que fala... Você tem ele, Daniel? Quem está com a Bíblia aí, abre para mim. Qualquer um de vocês, gente, porque eu não estou conseguindo ver vocês na janelinha hoje, então pode ler. Pode ser, Fábio. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, até tem um corinho, uma música que a gente canta, que é esse salmo. Enquanto eu calei, eu envelheci, a gente acaba envelhecendo. Então, aqui, no caso, é um salmo de Davi, está falando do pecado dele. Mas eu quero que vocês traz também para o caso de você estar guardando aqui uma coisa que está te machucando. Pode não ser um pecado, mas pode ser uma tristeza, uma coisa que alguém ofendeu, magoou você. Então, seja lá o que for, né? Se você deixar lá, acaba mesmo virando pecado, né? Porque se alguém ofendeu você, e você não resolveu, ou não perdoar de uma vez, ou ficar ruminando aquilo ali vai acabar virando um pecado. Então, confessa, fala para Deus, ó, Deus se a gente não tiver ninguém de confiança, mas a gente tem Deus que está sempre ali. Deus, eu tenho hora que eu agradeço a Deus, falo, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor não envelhece, né? O Senhor não morre, né? Eu tenho, meus pais são falecidos, faleceram novos ainda, então às vezes eu sinto falta deles, mas eu falo assim, olha, que eu fico tão feliz porque eu tenho um pai que não morre, Deus não morre, então ele está sempre presente comigo, ele não vai me criticar, ele não vai sair contando para ninguém, então você pode falar tudo para ele, abrir o seu coração. Mas ainda eu falo para você que é bíblico que você possa ter alguém de confiança, mas esse salmo está falando para você ir lá, e aqui no caso de Davi, ele enfrentou, confessou o pecado dele e ele foi restaurado. Aqui, esse versículo que eu coloquei, é nesse caso, mas você também pode ter situações que você tem que enfrentar. Se é um lugar que você não quer passar porque aconteceu alguma coisa ruim,
que vai criando coragem devagarinho, vai chegando cada vez mais perto. O dia que você conseguir passar por ali, você venceu aquela situação. Porque é uma emoção, é a emoção do medo que está te dominando. Pode falar, Milka. Milka? É a Márcia. Ah, Márcia. É que eu tô vendo só o M. Ah, sim. Então, isso que a senhora está falando a respeito do estresse traumático, eu passei pela mesma coisa que a sua filha passou. Eu também não podia ter filhos, né? E passei por várias questões e quando eu fiquei grávida, assim, sabe, o meu primeiro filho, olha só, eu tenho 4 filhos hoje por testemunho e glória do nome do Senhor. Mas o meu primeiro filho eu precisei passar 6 meses internada no hospital para que hoje ele tivesse vida. Meu pai. E aí eu passei assim pelos vales, né? Eu imagino. E aí depois eu fiquei grávida de novo do meu segundo filho. E no meu terceiro filho eu perdi. Eu perdi a criança e entrei em depressão pós-parto. Então, quando as pessoas vinham até mim, eu queria me esconder, eu suava frio, parecia que o meu coração ia assim, sabe, aí eu fiquei trancada no meu quarto durante 6 meses, eu tive até síndrome do pânico. Passei muito mal, até o dia que eu cheguei perante a cruz. Dobrei meu joelho diante do Senhor e confessei a Ele. Falei, Senhor, eu não quero mais isso para mim. Eu vou fazer do Senhor o meu melhor amigo. Porque é que nem a irmã Milka disse, às vezes não tem uma pessoa de confiança que nós possamos conversar. Às vezes tem várias pessoas assim que nós olhamos dentro da igreja, mas pessoas de confiança nós não temos a ponto de confessar o que está acontecendo conosco e ter a certeza de que ela não vai comentar com outra pessoa, até mesmo no sentido, ore por fulano, que fulano está passando por isso. Né? Então, eu passei por isso. E o que aconteceu? Eu fui diante de Jesus e falei, Senhor, eu faço do Senhor hoje o meu melhor amigo. Eu posso viver no meio de muitas pessoas, mas hoje eu tenho o Senhor como meu melhor amigo. E pela glória e honra do Senhor, assim, eu moro num lugar onde minha casa está cheia todos os dias, pessoas que vêm com depressão, pessoas que precisam de conselho. Eu oro para as pessoas, eu aconselho. Eu falo assim para as pessoas, assim, minha cabeça é cheia de caixinha de segredo de muitas pessoas, porque aquilo que eu não quero que faça para mim, eu também não faço para ninguém. Sim. Então, as pessoas veem em mim uma pessoa assim que possa confiar. Então, eu falo, se Deus colocou no meu caminho, é para eu ajudar e ninguém precisa saber o que está acontecendo com ela. Só o Senhor. Isso mesmo. Então, muito bom. Então, eu ajudo essas pessoas e, através de ajudá-las, através do meu testemunho, do que aconteceu comigo, do vale que eu passei, e Deus me deu a vitória quando eu entreguei, assim, fui aos pés da cruz e me entreguei ao Senhor. Eu não entreguei 10% de mim, eu me entreguei 100%, me entreguei de tudo que eu tinha, e falei, Senhor, a partir de hoje eu quero uma nova vida, uma nova história, um novo começo, eu quero tudo novo, Senhor, eu quero viver a Tua presença, e quero ajudar as pessoas da mesma forma que o Senhor está me ajudando hoje. Aí, graças a Deus, hoje o Senhor me libertou, me deu vitória. Precisei tomar remédio? Precisei tomar calmante para dormir? Precisei passar por o processo? Precisei. Mas hoje, depois que eu perdi o bebê meu que faleceu, o Senhor me deu mais 2 crianças. Eu tive gêmeas depois. Olha que benção. E para quem não podia ter nenhum filho mais,
o Senhor fez com que eu gerasse 2 crianças que nasceram faltando 2 dias para completarem 9 meses. Não precisei tirar antes do tempo, não teve risco. Foi tudo Deus. Deus, Deus é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. Então, e hoje eu ajudo pessoas do mesma forma. E você vê que coisas acontecem com a gente, que Deus permite para preparar a gente para ajudar os outros, né? Sim. Graças a Deus. Que lindo testemunho, Márcia. Deus abençoe você, seus filhos, sua família, tá bom? Amém. Então, nós vamos ficar por aqui hoje. O Daniel vai colocar lá os slides, as coisas, depois, se vocês quiserem rever. Tem alguém que quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Então tá. Então, que Deus abençoe vocês, que esse final de semana seja abençoado, que vocês possam estar lá servindo a Cristo na igreja de vocês, que Deus esteja abençoando cada um, tá bom? E vamos terminar. O Daniel vai fazer uma oração para nós. Deus abençoe vocês, tá bom? Continua o desafio, viu? Quem não fez, coloca lá no grupo, tá sendo muito legal. Senhora, Daniel? O Daniel tá sem microfone aqui, tá bom? Então, vamos orar. Eu vou terminar com a palavra de oração. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento juntos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide do coração de cada um, que o Senhor nos dê a sua paz e uma noite tranquila na sua presença, que o Senhor nos faça, Pai, ser essa pessoa que outros possam contar com a gente, Pai, que nós, cada dia mais, sejamos parecidos com o seu Filho Jesus, Pai, que dava tempo, atenção para as pessoas e ajudava todos que chegavam a Ele. Pai, abençoe, Pai, a cada um, cada coração aqui, e os que vão ver essa aula depois. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus.